Olá, seja bem-vindo a mais um AGCast, o podcast da AGECOM. Eu sou Pedro Henrique e ao meu lado hoje está a minha amiga Bianca Carvalho. É um prazer apresentar mais uma vez o AGCast ao seu lado, Pedro Henrique. E hoje vamos começar mais um episódio do nosso podcast com o tema Oratória Acessível e Popular. E quem nunca sentiu um frio na barriga ao falar em público? De acordo com um estudo realizado no programa de pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, mais da metade de universitários do Brasil tem medo de falar em público. Seja no âmbito profissional ou acadêmico, somos testados quanto à habilidade de oratória a todo instante. No entanto, a oratória não é indispensável apenas nesses âmbitos. No dia a dia, até mesmo nas relações interpessoais, ela também é mais que essencial. E pensando nisso, convidamos Cleverson Moreira, que é advogado, pós-graduado em Língua Portuguesa, Gestão Educacional, Direito do Trabalho e Seguridade Social e Direito Público, mestre em Direito Constitucional e licenciado em Física. Também servidor público da SEDUC na Coordenação Estadual do Eixo de Fortalecimento da Gestão do PPIC, coordenador de projetos da empresa ASA Instituto Educacional. Seja muito bem-vindo, Cleverson Moreira. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer também poder estar aqui e a gente poder conversar e trocar ideias sobre esse tema que eu sou fascinado há muito tempo, que é a oratória, sobretudo quando ela é proposta de forma popular, acessível para todo mundo. E para iniciar o nosso bate-papo, nós gostaríamos que você comunicasse aos nossos ouvintes e explicasse o que é a oratória de uma forma bem resumida e de entendimento fácil para eles. Muito bom. Eu vou usar um termo que costumo usar também nos cursos de oratória para explicar para as pessoas a ideia da oratória em si. Oratória vem do verbo orar, que etimologicamente significa atrair a atenção, chamar para si. Então a oratória é uma forma de você comunicar, levar a sua ideia, pensamentos, sentimentos, emoções, se expressar de modo que as pessoas se interessem pelo que você realmente vai ouvir. E nós todos os dias estamos nos comunicando, né? Se nós estamos dentro de ambientes sociais, se nós estamos interagindo aí na sua casa, com a sua família, você está se comunicando com os membros da sua família, na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja, todos os lugares onde a gente está indo, até quando a gente está em silêncio, a gente está se comunicando. Mas quando você consegue direcionar de forma intencional a sua comunicação e usando a oralidade, por isso também oratória vem de oralidade, aí você está usando da oratória. Claro, a boa oratória tem seus elementos básicos, tem algumas técnicas que ajudam você a se comunicar melhor, e aí a gente diz que a oratória ela ganha aí uma excelência, uma estrutura mais objetiva e vai atingir os seus resultados. Mas se você não usa as técnicas adequadas ou não atinge os seus resultados, isso também é uma oratória. Só que uma oratória de performance ruim, não desejável. Por isso é importante a gente conversar, entender mais sobre o tema, porque eu estou convicto de que todo dia a gente está se comunicando e é melhor aprender a se comunicar do jeito certo. E apesar de todo o avanço da tecnologia, né, o contato humano, como você bem mesmo falou, né, essa habilidade da comunicação, ainda representa um diferencial para a vida pessoal e profissional. Então, qual é a importância que a oratória da comunicação tem nos dias de hoje? Pois é, eu entendo, por incrível que pareça, né, a comunicação sempre foi uma das habilidades essenciais a relacionamentos. O homem é um ser sociopolítico. Nós temos a necessidade de nos relacionar com as outras pessoas. Nós vivemos em sociedade e a gente precisa, inclusive, de uma organização mínima para que essa convivência seja tanto melhor aproveitada. Por isso eu costumo dizer que somos sociopolíticos. E se eu estou envolvido em uma sociedade, se eu tenho relacionamento com outras pessoas, eu preciso me comunicar com elas. A comunicação é essencial. Desde há muito tempo, a comunicação é uma das habilidades mais importantes de uma sociedade, exatamente por isso. E hoje ainda é.
um relatório recente de 2020 do Fórum Mundial Social Econômico retratou aí 15 habilidades essenciais para o profissional do século XXI. Está lá, comunicação entre as primeiras. Mas engraçado é que ela não é uma novidade. Ela sempre existiu e vai continuar top 5 dentro das habilidades mais importantes em todo e qualquer tempo, para qualquer profissional ou ser humano, é a habilidade de se comunicar. Agora, comunicar bem, como eu costumo dizer, não é um privilégio, um dom de algumas pessoas. É uma habilidade. Por se é habilidade, é treinável. Tudo que a gente considera como habilidade é possível desenvolver. É possível treinar e aprender. Então, comunicar-se bem e através da oratória, que é o que a gente está discutindo e falando aqui, através da oratória é possível e acessível para qualquer pessoa. É preciso conhecer, é preciso estudar e, portanto, na sequência, colocar em prática. Praticar dia a dia e você desenvolve uma comunicação mais assertiva, uma oratória de resultados para seus relacionamentos interpessoais, como disse a Bianca aqui no começo, ou para o dia a dia, no seu trabalho, essencialmente, né? E aí a gente não tem muito tempo para errar no trabalho, mas em todas as nossas áreas onde a gente tiver uma outra pessoa para conversar, a oratória vai ser muito bem-vinda. Como você falou, né, a oratória não é uma capacidade nata, e sim que pode ser aprendida e desenvolvida. Quais são as técnicas que ajudam uma pessoa a melhorar a sua oratória e como nós podemos aplicar no nosso cotidiano? Pergunta interessante, Bianca, mas bem complexa, porque, como eu costumo dizer, e a Bianca teve recentemente na oficina de oratória que a gente realizou aqui, eu costumo dizer, eu ministro cursos de oratória de 40 horas e ainda não esgota todas as técnicas e todas as estratégias. Então, há muita coisa para se aprender sobre oratória, muita coisa mesmo. Ainda bem que a gente também tenha o acesso democrático da informação através da internet, há inúmeras informações lá, livros, apostilas, vídeos que ensinam. Então vale muito a pena se dedicar a conhecer. Uma peculiaridade interessante dessa área é que, por incrível que pareça, os professores de oratória muitas vezes não entram em consenso em algumas áreas. Então é bom fazer mais de um curso, porque você vai ver professores de oratórias lhe direcionando de forma diferente, mas sempre com o mesmo objetivo e você aproveita as estratégias que forem mais eficientes. Dito isso, posso começar a dar algumas dicas, então, se você já quer começar a trabalhar a oratória na sua vida, no seu cotidiano. Se você se expressa bem, se comunica bem, mas nunca foi atrás de nenhuma informação sobre oratória, vale a pena já colocar aqui algo que eu conversava já nos bastidores aqui com o Pedro e com a Bianca, de que muita gente, de forma intuitiva, de forma natural, já aprendeu técnicas de oratória, porque no nosso dia a dia a gente faz esse exercício todo dia. Eu costumo dizer que o laboratório da oratória é diário, é cotidiano. Nós estamos todo dia imersos em oportunidades de conversar com pessoas. E quando você conversa com alguém, você começa a aprender já automaticamente ali, de forma autodidática, podemos dizer assim, o que é que funciona e o que é que não funciona. Quando você funciona melhor, eu atendo melhor o meu cliente quando eu começo assim. Eles entendem melhor o meu produto quando eu explico dessa forma. Então você vai já passeando por várias estratégias, naturalmente, intuitivamente, desenvolvendo uma boa oratória. Mas vem aí a dica. E como é que eu fico ainda melhor posicionado na oratória? Primeiro, entender quais são alguns elementos que definem uma boa oratória, se você quer atingir a excelência. Um deles é a eloquência. Eloquência é a capacidade de você desenvolver uma comunicação que seja agradável. Escolher bem as palavras, posicioná-las de forma estratégica, e aí vale aquela lição da professorinha do ensino básico, quando dava aula de gramática ou de redação e dizia, todo texto tem que ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma boa oratória também. Essas marcas, elas são muito bem definidas num bom orador. Um bom orador, ele introduz a temática, ele aplica ali os cumprimentos, faz um aquecimento, desperta o interesse logo no começo. Depois ele faz uma apresentação categorizada, pontuando o que ele vai abordar, exemplificando, fazendo ali modelos e exemplos da sua fala. No final ele deixa a marca de que está concluindo, para finalizar, e agradece. Então uma técnica interessante é observe como você conversa,
como você direciona e organiza as suas ideias e vai insistindo, ou melhor, investindo em organizar essas ideias em começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você já vai ganhando uma boa técnica, colocando palavras adequadas e lembrando, boa oratória tem muito a ver com a comunicação eficiente. Então não são palavras difíceis, não são palavras complexas, ou muitas vezes só palavra técnica para um público que não é técnico. Você vai usar as palavras que as pessoas têm acesso. Palavras simples, palavras fáceis, mas com uma boa coerência, uma boa coesão, um bom vocabulário enriquecido é muito importante, porque você pode selecionar qual palavra usar com cada público. Então, técnicas importantes. Observe a sua apresentação. Comece a desenvolver um discurso com começo, meio e fim. Defina, dentro da sua comunicação, aquilo, a emoção, além da eloquência, a emoção que você vai colocar dentro da sua fala. Tem muita gente, eu brinco nas oficinas de oratório, eu faço até uns simulados com os alunos, que tem muita gente que vai dar um anúncio mais ou menos assim, né? Estamos muito felizes porque atingimos a meta e gostaria muito de parabenizar a todos, porque nós vamos comemorar essa noite. Poxa, você está falando de algo que é legal, que é algo que é bacana. Sem um brilho, sem a emoção adequada, a mensagem até parece confusa. Então, escolher bem a sua emoção também comunica. Nós somos seres emocionais. Eu costumo dizer que o Bluetooth dos seres humanos é a emoção. Você se conecta com a emoção do outro. A gente ainda é pessoas que têm a solidariedade, eu defendo isso, no nosso sangue. A gente é empático. Então, quando você vê alguém feliz, a sua comunicação também vai ser de felicidade. Se você vê alguém comunicando um texto que é sério, a sua atenção vai ser de seriedade. Você já reparou que tem gente que fala de assunto sério sorrindo e todo mundo fica sorrindo e parece que não é sério o que ele está falando? Porque esse controle da emoção também faz parte de uma boa oratória. Você vai dar uma notícia séria, você vai ter que colocar a emoção de seriedade. Você vai falar de algo que é feliz, alegre, vai colocar a emoção da alegria. Vai falar alguma coisa que é triste, fúnebre, você vai colocar pesar na sua comunicação. Então, brincar, eu vou usar esse termo, né, com as possibilidades da emoção dentro da sua fala também é eficiente na sua oratória. Dentre outras técnicas e estratégias que a gente pode falar mais ou as pessoas vão conhecer, sem dúvida, porque depois de se interessarem por esse tema, e fico alerta, hein? Se interesse, porque faz diferença. Quem fala bem se destaca ou comunica melhor as suas ideias, é muito mais econômico, você vai falar menos, porque vai explicar menos se for eficiente de primeira, vai influenciar pessoas positivamente e vai poder usar essa ferramenta que é tão poderosa, que eu considero a maior invenção da humanidade, a linguagem, a capacidade de usar signos, sons para expressar pensamentos e poder civilizar uma sociedade, evoluir na ciência, na educação, na arte. Então, investir nisso é, no mínimo, uma obrigação humana. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só tenho uma curiosidade, já que você falou dessa questão das habilidades, né, das técnicas, por exemplo. E a gente sabe que a oralidade é uma habilidade muito rica, assim. A minha curiosidade seria em relação à questão da respiração, da técnica, que eu já estava atento. Eu queria saber se a má respiração influencia nessa questão da boa comunicação, de transparecer, por exemplo, numa palestra, a pessoa que não está respirando bem. Queria saber se isso de fato atrapalha no momento da comunicação. Pois é, excelente pergunta, porque a respiração ela é essencial para a oratória também, além de tantos outros benefícios, né, que uma respiração correta traz para a vida da gente, melhor oxigenação, menos ansiedade, qualidade de vida também depende de saber respirar e respirar bem. Até dizem que a gente, quando é bebê, respira do jeito certo, diafragmal, né, com a diafragma. E depois que a gente cresce, a gente esquece essa respiração diafragmal dentro aqui dessa estrutura fisiológica, e isso é um prejuízo também, não só na nossa emoção, como também na nossa comunicação. Não é à toa que bons oradores e cantores preferem se expressar de pé, para exatamente se tornar livre essa área, e bons oradores e cantores fazem muitos exercícios de prática de respiração, porque olhando a nossa estrutura
para falar e para cantar, o aparelho fonador, ele tem uma extensão que vai da nossa boca, pegando aqui nariz, pega aqui também o nosso esôfago e vai se conectando com o estômago, com o pulmão, com tudo. Quando você falou do frio na barriga no começo aqui, quem não sente o frio na barriga? Porque a própria comunicação, ela também tem a ver com o nosso estômago, a emoção tem a ver com o nosso estômago. Então todo esse aparelho está conectado. Respirar bem, usar as pausas na respiração, educar a sua respiração para a fala, te ajuda a expressar melhor. E também porque, dentro da perspectiva de que as falas, as palavras que eu estou pronunciando, se a gente observar tecnicamente, nada mais é do que a habilidade de colocar para fora o ar que a gente respira. E nós vamos modulando esse ar através de sons, que o que a gente está fazendo quando conversa, as palavras que eu estou pronunciando, são os sons que eu estou colocando para fora através do ar. Então, respirar bem, pausadamente, de uma posição correta, ajuda a me expressar melhor. Além do que, o controle da emoção depende da boa respiração. Quando a gente fica nervoso na hora de falar, a gente joga adrenalina para o sangue. E o melhor controle da adrenalina no sangue é o oxigênio. Então, se você quer diminuir o seu nervosismo para uma situação de falar em público ou outras situações, respirar pausadamente, de maneira profunda e controlada, diminui o seu nervosismo. Ajuda você voltar e recobrar a si um controle mínimo para poder se expressar melhor. Respiração tem tudo a ver com a boa oratória. E a gente poderia até falar mais, porque na própria respiração você vai entrar num dos assuntos mais delicados da oratória, que é a voz. E a voz é o elemento, é o instrumento essencial. Oratória, oralidade. Oralidade, voz. Então, quando a gente tem curso de oratória completo, uma carga horária considerável do curso é só sobre voz. E, portanto, técnicas de respiração para falar bem, para controlar a emoção, para colocar o tom adequado, modulação da voz, tudo depende da respiração também. E diferente do que muitos pensam se expressar bem, não é só uma qualidade que jornalistas e publicitários precisam ter. Hoje, qualquer profissão que faça uso da comunicação precisa saber falar com eloquência. Quais os benefícios de uma boa oratória para um profissional? Pois é interessante quando você diz que todos os profissionais precisam falar bem, e é verdade, e há um mito para algumas pessoas aí de que só precisa falar bem quem vai se direcionar para um público. Então é muito comum, se você perguntar para alguém quem que precisa ser bom orador na sociedade, ele vai dizer o político, o professor, o advogado, o jornalista. E não, todo mundo precisa saber se comunicar e se comunicar bem. Aliás, tem gente que nem é de uma profissão que usa tanto da oratória e que se comunica de maneira excelente. Eu digo para os meus alunos, também ministrando disciplina de oratória jurídica no curso de Direito, alguns alunos até dizem, professor, não quero aprender muito oratória não, porque eu quero escolher uma profissão no futuro que não vai falar com muita gente. Eu disse, que profissão? Um analista, professor, eu vou ser analista de processo, então eu só vou dar pareceres e manifestações em processos. Aí eu pergunto, e se um juiz ou um cliente, uma pessoa for lá perguntar para você o que você escreveu que não está entendendo? Você vai precisar falar. Todo mundo precisa falar. Todo mundo vai ter que se comunicar em algum momento. Nem que seja no amigo secreto do final do ano na família. Algum momento você vai precisar ter uma boa oratória. E, portanto, todos os profissionais devem aprender a falar bem. Isso não é difícil e, como a gente costuma dizer, é acessível para todo mundo. Quando Pedro pergunta que vantagens, que benefícios, qual a importância para um profissional, não só para o profissional, mas para qualquer pessoa. Se você fala bem, primeiro, você assumiu o compromisso de ser claro e íntegro com as suas ideias e seus sentimentos. E quando você é um profissional, muitas vezes não é só o seu interesse que está em jogo. Você está, por exemplo, como jornalista, você está comunicando em nome de uma sociedade. Olha a responsabilidade de falar bem em nome de uma sociedade. Se você é advogado, você está defendendo um cliente. Olha a responsabilidade de defender bem o seu cliente. Se você se comunicar mal, a sociedade é mal interpretada, o cliente é mal interpretado. Muitos prejuízos podem acontecer por falta de uma boa comunicação. Então, para um profissional, é obrigatório ele saber falar bem, se expressar bem, sob pena de ele causar prejuízos para seus clientes ou outras pessoas ou para ele mesmo.
E, portanto, eu acho que é inerente a qualquer bom profissional investir na habilidade da comunicação, da língua portuguesa mesmo, de escrever bem, falar bem, investir. Eu até confesso, eu sou especialista em língua e literatura também, dentro das minhas especialidades, e fui buscar esse estudo porque eu sou apaixonado por livros e principalmente porque eu sou apaixonado por discursos, e eu queria entender por que pessoas, através dos seus discursos, conseguem vender, persuadir, convencer, emocionar, chocar, quantas coisas, causar dor e alegria só com o discurso. Como? Então eu fui me devotar nessa dedicação de estudar os discursos em si, discursos dentro dos discursos da oratória, que eu sei que também o jornalista tem uma disciplina, teoria do discurso, né? Vocês estudam essa parte da teoria do discurso, e eu fui buscar dentro da oratória, como isso se posiciona na oratória, porque eu vejo uma grande responsabilidade de transformar vidas, de transformar a sociedade, de convencer pessoas, e o prejuízo também vem para quem não se comunica bem. Além do mais, alguém que se comunica bem, como eu disse, é mais assertivo na sua comunicação, vai ter menos desgaste, melhor interpretado e compreendido. Quantos relacionamentos têm problemas, relacionamentos amorosos, e eu conheço exemplos de gente que teve desentendimento com o par romântico porque não se comunicou bem, falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então até nos relacionamentos amorosos não pode relaxar a oratória o tempo todo com todo mundo, vai ser muito útil. Além do que, como eu disse, ser uma obrigação, uma responsabilidade enorme para o seu trabalho se comunicar bem. Eu costumo dizer também que um profissional que fala bem, ele costuma se destacar. Ele se destaca, portanto, se é um profissional competitivo, se ele quer espaço no mercado, se ele quer ser contratado ou promovido, ele precisa falar bem. E há uma pesquisa que dá conta, dizendo que, melhor do que o currículo, são promovidos os funcionários que se comunicam melhor. Tem um cara que tem PhD na empresa, mas não se comunica mal, é pouco percebido. Porque também não basta ter só o currículo, né? E tem aquela pessoa que está lá, de repente, com ensino técnico, mas é um líder, se comunica, influencia, tem atitude, proativo, representa a empresa. O fato de ele comunicar bem, mesmo que ele não tenha um conteúdo técnico, faz com que ele seja mais percebido, com que ele seja promovido, confiável para quem está liderando a empresa. Se a gente observar também, dentro das salas de aula, quem é que costuma ser eleito o representante da turma? Quem fala bem. Muitas vezes é até o mais gaiato, mas fala, é quem fala. É quem tem coragem de falar, quem tem coragem de se expor. E quem tem coragem de falar e de se expor, ganha a atenção. Tem gente que chega a dizer, professor, eu sou muito fã, eu admiro quem fala bem. Eu queria falar bem também. Porque falar bem, falar com tranquilidade em público é apreciável. É uma coragem que pouca gente tem. Então, quando você o faz, se torna destaque ali no meio de onde você está. Então, o profissional se destaca também e influencia mais pessoas. E eu acho que o nosso poder de influência e de liderança, portanto, se você está influenciando, você está liderando, é também uma responsabilidade humana. A gente vem a esse mundo para deixar uma mensagem, eu digo isso. Ninguém pode passar nesse mundo sem ter deixado a sua marca humana, as suas ideias, os seus sentimentos, sem ter se expressado. E como é que você vai fazer isso se você não se comunica bem, se você se esquiva de uma boa comunicação? Não é fácil se comunicar. Não é. É um dos maiores problemas institucionais. Todas as empresas dizem, a gente tem problema de comunicação interna, mas é uma habilidade importante de ser desenvolvida em todos os profissionais para melhorar também a performance das empresas. Tem empresa que custeia, paga. A minha instituição, na empresa que eu sou sócio e coordenador de projetos dentro da AXIA, Instituto Educacional, lá a gente tem uma demanda considerável no sentido de empresas que investem em pagar a empresa para treinar os seus profissionais. Eu também trabalho com mentoria individualizada. Tem profissionais que dizem, professor, eu preciso de ajuda, porque lá na minha empresa eu tenho um bom currículo, eu sou um bom profissional, bato as metas e estou sendo observado para ser promovido, mas eu tenho dificuldade de me comunicar com os liderados, com os demais. Eu fico nervoso, eu fico tenso, eu acho que não me saio bem, os feedbacks que eu recebo não são bons, as pessoas não entendem quando eu termino a apresentação, né, porque ele não deixou a marca. E são técnicas tão sutis, tão simples, que se você faz um curso de 2 dias, ou se você estuda um pouquinho, no final de semana que você vai estudar oratória, você já começa a colocar em prática algumas técnicas, já vai fazer diferença para a vida. Então vale a pena o profissional
se dedicar, qualquer que seja a sua área, a compreender e desenvolver a oratória. E é onde surgem os ruídos, né, na comunicação empresarial, que muitas vezes são mal interpretados, as pessoas acham que são intuitivos, que está fazendo aquilo de maldade, e que nem é. Às vezes é só uma boa oratória que a pessoa não tem e acaba atrapalhando a comunicação que ele deseja ter com os demais membros do grupo, né? Verdade. Bianca, você fala uma coisa interessante. Ruído é tecnicamente a palavra que a gente usa para toda comunicação que não chegou como se queria que chegasse. E isso acontece muito. Quanto melhor você se comunicar e dentro da oratória, menos ruído vai ter, melhor atingir os seus objetivos. E agora, partindo para um lado mais técnico, né? Existem 2 grupos de habilidades, as hard skills e as soft skills. A oratória e a comunicação se encaixam na segunda categoria, porque as soft skills são requisitadas e valorizadas no mercado de trabalho. Interessante a pergunta. A gente fala muito de hard skills, soft skills hoje em dia, e costumamos dizer que as pessoas são contratadas pelo currículo, onde você tem ali a apresentação da hard skill, mas você fica no trabalho ou é demitido se você tiver soft skills. Hard skills é todo o curso que você adquiriu, todas as habilidades que você tecnicamente aprendeu na faculdade, nos cursos. E a soft tem muito mais a ver com as habilidades sociointerativas, né? E aí, dentre essas habilidades sociointerativas, a liderança, a cooperação, e aí a comunicação. Então, a comunicação ela é essencial, e eu já dei o exemplo aqui de empresas que têm alguém com PhD, mas não se comunica bem, é menos percebido, menos valorizado dentro do seu currículo, como um líder. Ele pode ser valorizado como um técnico, vai ser valorizado como um técnico, sem dúvida nenhuma. Um currículo de PhD tem o seu valor, mas menos agregado valor do que se ele tivesse soft skill desenvolvida, que é a habilidade de, além de ser um bom profissional, não reter para ele a técnica do que ele aprendeu, mas socializar, conversar, dialogar, liderar, se expressar. Isso sim tem maior valor, porque também na nossa sociedade, como eu disse, como seres sociopolíticos, a gente precisa interagir, a gente precisa conversar, a gente precisa chegar em conclusões coletivas, a gente precisa ter a habilidade de entender o outro, ser colaborativo, ser tolerante. Quanto mais diversa, isso tem pesquisas também que revelam, quanto mais diversa uma empresa, mais produtiva ela vai se tornando. Algumas empresas que contemplam a diversidade de perfis ali dentro conseguem bater metas até 5 a 15 vezes mais metas do que as outras empresas. E se eu tenho uma diversidade de pessoas que pensam diferentes, que têm conceitos diferentes, eu preciso ter uma habilidade de comunicação ainda maior. Porque eu tenho que entender o que o meu colega está dizendo, como é que ele pensa, e construir a partir dessa diversidade um novo pensamento, uma nova postura. Então, é valorizada no mercado a capacidade de comunicação, e ela se encaixa dentro de uma das soft skills mais requisitadas atualmente. É possível usar a oratória, né, para conhecer novas pessoas e, inclusive, ter conversas mais interessantes, juntando todas essas habilidades, por conta tendo como base toda essa habilidade da oratória. Sem dúvida. Além de ser muito eficiente lá no trabalho, também na balada, uma boa oratória faz diferença. Você vai pegar mais gente. Na verdade, você vai conversar com mais gente se você tiver uma boa oratória. Por quê? Uma das coisas que mais atraem a atenção para que você converse com alguém é alguém que possa falar com você e lhe ouvir. Então, um bom orador também não é só quem fala, é quem também sabe ouvir bem. A gente até costuma brincar de curso de oratória e curso de escutatória, porque não tem coisa mais agradável do que alguém que se interessa pelo que você tem a dizer. Não é? Então, se você está entre pessoas e quer desenvolver nelas o interesse e a interação, você tem que se aproximar ouvindo, com o olhar mesmo e dizendo assim: oi, tudo bem? De onde você veio, se for uma pergunta que vier a calhar, né? Mas também na perspectiva de o que você faz, o que você gosta, que série você está vendo, qual personagem você gostou mais. Então, fazer perguntas para dar oportunidade a alguém falar do que ela faz, do que ela gosta, é sem dúvida uma das estratégias mais interessantes para você interagir, se aproximar, fazer amizades, enfim. Mas mais do que isso,
Tem gente que, quando você escolhe o jeito, na oratória, como eu disse no começo, você precisa criar uma estratégia de apresentação da sua fala que tenha começo, meio e fim. Você tem que saber, então, como começar, o que falar no começo, o que falar no desenvolvimento, o que falar no final. Eu recentemente vi, achei engraçado, um meme que a pessoa dizia o seguinte: eu não consigo ser interessante, porque a primeira pergunta que eu faço é: você vai votar em quem? Aí a pessoa foge de mim. Claro, né? Por que você vai começar com essa pergunta? Então, escolher a pergunta que você vai fazer, como você vai se apresentar, o que de interessante você vai dizer sobre você, ouvir a pessoa com atenção, dando oportunidade para que ela fale dos interesses dela, não só você se promova. Tudo isso é técnica de oratória, é técnica de boa comunicação. E, portanto, como eu disse, faz um bom efeito você também usar a oratória em todos os ambientes que você vai. Em casa, por que não falar bem com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão? Tem que falar bem, falar de maneira adequada, de maneira respeitosa. Eu comentei, até na turma da Bianca recentemente, de que eu fiz um curso de oratória que um dos módulos, eu fiz vários, e um dos módulos era no bar, oratória de bar. O professor levou a gente para o bar, a gente pôde escolher quem quisesse champanhe, vinho, o que quisesse, a gente bebeu e depois a gente foi para as técnicas da oratória de bar. Porque lá também você tem que saber conversar, né? Então, quando você vai ouvir uma ideia que você não gosta, como é que você vai se posicionar sobre essa ideia? Dizendo: você é um burro, você não sabe o que você fala, você nem estudou, ou dizendo: a sua ideia é boa, mas eu não concordo com ela, posso falar sobre a minha? É mais respeitoso, é tendente a ser um diálogo mais frutífero, profícuo, vai fluir. E dali vai ficar uma sensação, porque mais do que as palavras fica a emoção. Alguém que sentou com você, que você conheceu a primeira vez, mas que foi respeitoso, educado, que teve bom humor, que soube trazer uma presença marcante. E oratória também é ter uma mensagem marcante. Aliás, eu me lembrei aqui de uma frase que eu costumo dizer, que não é minha, mas que é bem importante. O bom orador nem é aquele que é lembrado, mas que ele faz ser lembrado da sua mensagem, a emoção que ele deixou lá. Então, é mais importante do que você ser lembrado, a mensagem que você levou, a emoção que você deixou. Se a pessoa se recordar, aí você foi um bom orador. Nesse cenário de eleição, assim, algo que eu vi muito na internet foi as pessoas falarem sobre o discurso, as palavras pesadas, e o quanto essa boa oratória poderia ter sido diferente nesse cenário. Eu acredito que muitas amizades foram destruídas, muitas palavras foram proferidas de maneira inadequada, que poderia ser um diálogo mais agradável, mais agregador, se as pessoas conseguissem ter justamente essa visão de oratória, de conseguir dialogar melhor sem estar ofendendo ninguém. Verdade, Bianca. E eu escrevi um artigo na minha especialização defendendo que a oratória tinha que ter no ensino básico. A gente vai para a aula da educação básica, ensino médio, para a aula de língua portuguesa, aprender a escrever, a redigir. Mas a gente não aprende a conversar. E a gente tinha que aprender a conversar, exatamente para não chegar nesse nível de expressão agressiva, não sensível. Você, às vezes, para expressar uma ideologia pessoal, você é ofensivo, você é agressivo, machuca pessoas, é generalista, o que é ruim para alguém que expressa uma ideia. E eu acho que não contribui, pelo contrário, não é agregador, como disse a Bianca. Como é que você quer contribuir com o diálogo, se expressar, se a sua fala é preconceituosa, discriminatória, agressiva? Então, você precisava escolher melhor as palavras e apresentar melhor a sua estrutura de pensamento. Assim como a gente tem que escolher bem as palavras e apresentar uma estrutura de pensamento no texto dissertativo, nas redações que a gente aprende, a gente também deveria ser treinado a falar bem com o colega, a discutir temas. Tem escolas que fazem isso, mas infelizmente ainda são exceção e que oferecem isso como um plus, né? Por exemplo, a minha escola tem aula de... Um exemplo, tem escolas privadas que dizem: nós temos aulas de oratória, temos clube de oratória, clube de orador. Isso é ótimo, mas é um plus. Mas não só são algumas pessoas que vão falar na sociedade, todo mundo vai falar. Acho que tinha que estar no currículo básico obrigatório das escolas todas. A oratória, ela também envolve na expressão corporal, correto? E gostaríamos que explicasse a importância dessa linguagem não verbal na nossa comunicação. Muito bom, Bianca, porque existe uma pesquisa de Harvard de 1994. Apesar do tempo em que ela foi feita, ela não se desatualizou.
porque se trata da comunicação e performance do orador e ela é sempre presente e atual. E o que diz essa pesquisa? Que pelo menos 80% da comunicação de um bom orador ela é não verbal. É gesto, entonação, tudo isso, o contexto do não verbal é muito impactante para um orador. Essa pesquisa foi feita com base em inúmeras apresentações de palestrantes e o efeito que a plateia tinha sobre esse palestrante. Lembrando, a mensagem é sempre o mais importante, é a realiza. Mas para essa mensagem chegar lá, eu preciso performar. E essa performance depende de quê? Depende de a sua posição corporal. Tem uma posição básica, a gente diz que do bom orador, do bom palestrante, que é o equilíbrio biomecânico. Ele fica em pé, distribuindo o peso do corpo sobre os dois pés. Ele se expressa em um local de destaque. Então, um bom orador ele não fica no cantinho dele. Se ele tiver espaço e público e ele for convidado para o palco, ele vai para o palco. Se tiver microfone, ele usa microfone. Se tiver púlpito, ele vai até o púlpito. Um bom orador ele vai para o lugar de destaque. Ele precisa ser visto. E não só, ele sabe gesticular, usar as mãos também atraem. Alguém que está gesticulando, claro, moderadamente, não demais, também atrai, porque ele está colocando um jogo corporal. Tanto ajuda visualmente, é mais interessante alguém que usa as mãos de forma didática, usando o não, usando o sim. Alguém que usa a cabeça, o olhar, usa a sobrancelha para se expressar. E até a questão do tom de voz, a velocidade, a modulação, tudo isso tem a ver com performance não verbal. Além dos outros incrementos que um bom palestrante pode levar, e vale a pena comentar, as suas vestimentas também. Ele precisa chamar a atenção com a sua roupa também. Tem que ser uma roupa que um palestrante de destaque, uma conferência, ele trabalha um pouco mais o seu look, né? Em respeito ao público. É um espaço mais descontraído, ele usa uma roupa mais descontraída. É um espaço em que ele precisa comunicar de forma discreta. Enfim, a roupa conta, o penteado conta, nada exagerado, os gestos contam. Todos esses elementos são informações não verbais e que também fazem parte de uma boa oratória. Sabemos que a ansiedade em falar em público pode gerar diversos sintomas físicos, né? Dor de cabeça, vermelhidão na pele, né? Então a gente queria saber se existe alguma técnica específica para poder ajudar a controlar tanta ansiedade nesse processo, antes dos sintomas, antes de uma apresentação ao público, assim, por exemplo. Tem algumas técnicas sim, e como eu costumo dizer também, se for um nível de ansiedade natural, todos nós temos algum grau de ansiedade, ela é até positiva, a ansiedade em um grau sutil. Se for um nível de ansiedade natural, é um evento importante, é uma apresentação que você vai ser avaliado e você fica ansioso e um pouco nervoso, tem algumas técnicas que ajudam. Mas se for uma ansiedade já num nível muito avançado, talvez até que precise de um tratamento, aí é melhor procurar um profissional, né? Se você realmente não consegue um controle mínimo, e isso acontece. E já aconteceu comigo, chegar num nível de ansiedade que eu não me controlava mais os meus movimentos. A minha cabeça tinha clareza de que eu estava no local seguro e estava tudo bem, mas o meu corpo não entendia assim. Então eu fui procurar ajuda profissional, utilizar da química do profissional para poder recobrar o meu controle. Eu faço esse alerta porque eu acho super importante. Hoje em dia muitas pessoas estão ansiosas, em algumas situações são muito graves, procurar um profissional. Mas deixar claro também que um certo grau de ansiedade é controlável e é normal. Então você vai se apresentar, vai fazer uma palestra, é normal. Quer entregar bem, você quer dar o seu melhor, vai vir uma ansiedade. É um dia de festa, é o primeiro encontro amoroso, é uma viagem que você vai fazer, dá uma ansiedade, normal. Mas para controlar isso na hora da apresentação, uma técnica das mais eficientes é a respiração. Vou voltar aqui à respiração. Se você respira profundamente e solta devagar pela boca, e eu costumo dizer que é um exercício tão discreto, fácil de fazer, que você faz sentadinho ali, ninguém vai perceber, você vai já diminuindo o nível de ansiedade e, como a gente já colocou até, de adrenalina que seu sangue deve estar jorrando. O seu sangue está cheio de adrenalina, portanto você está nervoso, está ansioso, você vai respirando, controlando a respiração. A água, se for tomar, também ajuda a hidratação. Tomar devagar para dar tempo. E uma coisa que é importante para qualquer crise de ansiedade, que é o senso de presença
e senso de segurança. Quando você está numa crise de ansiedade, quase beirando um pânico, você começa a mandar para a sua mente de que você está no local seguro e você começa também a interagir com esse local pensando, né? Eu estou com mais pessoas aqui perto de mim, eu estou segurando um microfone, tem uma mesa redonda à minha frente. Quando você começa a mandar para o seu cérebro informações presentes, do tempo presente, do aqui e agora, seu cérebro diminui a ansiedade que está jogando você para o futuro, para algo que nem aconteceu ainda, né? Mas geralmente de forma trágica, você vai imaginar, colocando você num senso de presença e num senso mais controlável. Então, 2 dicas aí, ou 3, né? Usar a respiração, respirar profundamente e soltar devagar pela boca, fazer isso algumas vezes. Um pouco de água, bebendo água devagarzinho, são técnicas, mandando para a sua mente o senso de presença, de que você está seguro, que está tudo bem, antes da apresentação, vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. Dando continuidade sobre as dicas, né? Você poderia nos dar dicas de hábitos ou práticas que podemos adotar no nosso dia a dia mesmo, coisas que a gente acha básica, mas que pode melhorar na nossa oratória. Boa. Do dia a dia, a ideia de você ser o grande observador da sua própria comunicação. Regra número 1. Observe como você comunica. O que você fala, como as pessoas reagem ao que você fala, as mensagens que você manda e que ganham, de certa maneira, mais compreensão das pessoas. Então, seja um observador, um autocrítico de você mesmo. E quando eu falo seja um autocrítico de você mesmo, é um crítico maduro. Não é aquele crítico de, nossa, eu falo ruim, não vou falar, mas desisto. Não, isso é infantil, esse tipo de pensamento. Você analisa, eu estou indo bem? Nossa, nisso eu não estou bem. Eu preciso melhorar. Isso sim é uma autocrítica madura. Identificar seus pontos de melhoria e melhorar. E aí, como eu estava comentando com você, Bianca, antes da gente começar, se você começa a trabalhar são várias técnicas, mas uma de cada vez, por exemplo, eu vou agora me expressar falando devagar. E aí você começa a passar ali alguns dias falando mais devagar com as pessoas. Quando você dominar, que já fala devagar, pronunciando silabicamente todas as palavras, não atropelando as palavras, aí você começa a investir em uma outra técnica. Exemplo, agora eu vou modular a minha voz, vou colocar emoção na minha voz. Em alguns momentos eu falo com mais emoção, com mais ênfase, outros eu falo colocando a emoção. Então você vai adicionando elementos à sua oratória. Vou procurar palavras melhores. Essa semana eu vou procurar palavras melhores elaboradas para usar no meu discurso. Vou sair daquele tipo assim que todo mundo faz. Eu vou sair dos jargões que todo mundo usa. E vou falar palavras melhores. E vou começar e finalizar com marcas bem definidas. Começar agradecendo, finalizar dizendo terminei a minha mensagem. Para você experimentando, aos poucos, pequenas técnicas de oratória. E você vai avançando e vai sentindo a diferença sem dúvida nenhuma. Antes de finalizar, nos bastidores a gente estava conversando sobre a questão da improvisação, né? Como é que você avalia a questão da improvisação de uma pessoa que se diz ser boa no improviso? É interessante, a gente realmente conversava sobre isso, porque improviso é o que a gente faz todo dia. Ninguém sai, eu costumo brincar dizendo, ninguém sai com a pauta pronta do que vai conversar no dia. Já pensou se a gente pudesse, eu sei o que eu vou falar com minha mãe, sei o que eu vou falar com meu pai, sei o que eu vou falar na empresa, sei o que eu vou... E eu já saí com a pauta pronta. Não tenho pauta pronta. Então todos os meus discursos, na grande maioria do dia, são de improviso. Os discursos que eu faço. E tem gente que se manda bem no improviso? Tem. Mas por que manda bem no improviso? Por 2 motivos, eu posso destacar pelo menos 2 aqui. Um ela domina o conteúdo. Se ela domina o conteúdo, ela vai se dar bem no improviso. E outra, ela já tem, dentro da própria experiência, ou porque estudou, algumas técnicas e estratégias de se expor. Sabe como começar, sabe como finalizar, sabe o que chama a atenção das pessoas. Investe nisso, é moderado na expressão para não ser agressivo, usa de bom humor quando tem a oportunidade. Se ele experimentou isso e deu certo, disse, olha, sempre que eu falo algo engraçado, as pessoas sorriem e interagem mais. Então ele de improviso, ele também vai levando ali um pouco de um bom humor, de graça para a sua fala. Esse improviso é prática diária. E quanto mais você está atento à sua forma de improvisar, melhor você vai ficando no improviso. Tem gente que é boa de improviso mesmo, né? Mas só vai ser bom de improviso ou só vai ser bom de oratória se você
conhecer o conteúdo. Sem conhecer o conteúdo, não tem professor de oratória que dê conta de uma boa apresentação. Bom, como é já costume de hoje... Opa, volta, Bernardo. Bom, como já é de costume, para finalizar o nosso programa de hoje, vamos deixar um espaço para que o nosso convidado faça suas considerações finais e possa dar alguma dica aos nossos ouvintes de livro, filmes, cursos online ou presenciais. Aqui em Teresina, e também possa estar deixando suas redes sociais para que o público possa estar acompanhando o seu trabalho. Eu agradeço muito o espaço, né, a oportunidade de conversar com vocês, principalmente porque gosto da temática de oratória, acredito que quando nós tratamos da oratória de forma popular, a gente sai daquele mito de que bom orador é só aquele que precisa entender de oratória e vai ao púlpito e vai ao palanque. Não, todo mundo pode ser um bom orador. Você deve investir nisso. Então eu quero desmistificar, até porque eu também sei que quem se comunica melhor torna esse mundo melhor de alguma forma. Então, obrigado pela oportunidade por falar sobre esse tema que eu gosto tanto. Parabenizo também a iniciativa do podcast, do videocast, a gente poder conversar e trocar e levar mensagens para mais pessoas. Deixando aqui as minhas dicas e a minha rede social. Eu sou o professor Cleverson, lá no meu Instagram você vai achar como Prof. Cleverson. Prof. Cleverson, você vai encontrar o meu Instagram. Está lá disponível e aberto para a gente conversar, tirar dúvidas, fiquem à vontade, principalmente, eu adoro conversar, né? Tá na cara que eu gosto de conversar. Então eu vou gostar muito de conversar, principalmente se for esse tema de oratória e de comunicação que eu de fato amo. Mas também quero indicar, além de fazer esse trabalho, a gente tem cursos de oratória pela empresa Axia Educacional. Lá no meu Instagram a gente anuncia quando tem turmas de oratória disponível. Tem também aqui em Teresina outros cursos de oratória, né? Vou indicar são vários, não vou indicar todos, mas vou indicar um outro que só não tem para quem não quer, mas se você quer, tem curso sim, tá bom? Não vem com essa desculpa de, nossa, não tem curso. Tem demais aqui em Teresina. Você pode verificar vários, mas eu vou indicar um de um amigo meu também, que é do professor Jefferson Xavier, professor Jax, que é um curso que eu acredito e aposto muito, que tem muito a contribuir, é uma outra dica. E para você que quer aprender oratória lendo, vou deixar aqui a dica do autor Reinaldo Polito. Ele tem um livro, Oratória para Advogados, Estagiários, que ele é muito interessante. E tem um outro também, que ele escreveu com a filha dele, a Raquel Polito, e Reinaldo Polito, e Raquel Polito, que ele tem um livro sobre oratória, que ele, em 25 minutos, porque são 25 capítulos, cada capítulo tem um minutinho, ele te ensina técnicas básicas e muito importantes para aprender a falar em público. 2 livros também importantes que eu gosto de indicar é o do TED Talks. Não sei se vocês conhecem a metodologia TED Talks, são aquelas palestras que tem no YouTube, tem toda uma história por trás daquelas palestras, mas são consideradas as palestras mais atraentes e interessantes que o mundo assiste. Então, se você quer exemplos de bom orador, assista as palestras do TED Talks. E se você quer ver como eles preparam essas palestras, leiam os 2 livros do TED Talks. Tem um da capa branca, um da capa preta, coloca TED Talks, livro, você vai encontrar esses livros. São as minhas dicas aí por hoje. Poderia estar mais dicas. Lá no Instagram você vai encontrar algumas. Obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Finalizando por aqui mais um episódio do nosso AGCast, o podcast da AGCOM. Sobre a orientação do nosso corpo docente, professor responsável Tiago Ramos, coordenadora de núcleo Nívia Brandão, edição e direção do Bernardo Silva, produção Pedro Henrique, Fátima Souza, Sérgio Luiz, Mateu Gomes, e apresentação de Bianca Carvalho e Pedro Henrique. E só lembrando que estamos presentes nas principais plataformas digitais. Nos acompanhe através do nosso Instagram, @agecomestácio.THE. Foi um prazer apresentar o AGCast desta semana. Um abraço a cada um de vocês e até o próximo AGCast.